A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 13. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. No capítulo 1, na introdução, eu contei para vocês a visita de Timóteo, né? Fiz um resumo. Pois bem, aqui Paulo, no capítulo 3, está explicando que ele não aguentava mais. Ele precisava ter notícias da igreja. Então, o que ele faz? Ele envia Timóteo. E olha o que ele diz: ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Eu já falei várias vezes para vocês sobre Timóteo. E nós temos no canal A Bíblia Diz um vídeo sobre Timóteo, na série Personagens Bíblicos. E eu me emociono muito com Timóteo, porque Paulo teve muitos colaboradores e Timóteo foi um deles. E o amor de Paulo por Timóteo, por Tito, Lucas, até João Marcos, enfim, aquela série Personagens Bíblicos foi muito forte, muito prazerosa de fazer, de estudar a biografia deles. E essa visita de Timóteo a gente menciona porque Paulo confiava em Timóteo. E Timóteo era um homem de Deus, era fiel, era correto, era um exemplo. Então, Paulo envia Timóteo. E aqui a gente está vendo o pastor Paulo, né? Preocupado com as suas ovelhas. Então, o amor de Paulo pelos Tessalonicenses motivou que ele enviasse Timóteo para ter notícias, para saber notícias, para saber o que estava acontecendo lá. 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Então, nós sabemos que a vida cristã tem tribulações. É só tu ver na tua própria vida. É uma tribulação, mas a Bíblia diz que a nossa fé é provada e aprovada nas tribulações. É enfrentando as tribulações que a gente desenvolve a paciência, a perseverança, a fé, a confiança. Precisamos de gigantes para ficarmos cada vez mais fortes. A cada gigante que a gente derruba, que a gente vence, mais forte a gente fica. Então, todos nós passamos por tribulações, principalmente no início da conversão. Às vezes é na própria família, às vezes é no trabalho, às vezes são questões pessoais, né? Que tu vai ter que abrir mão, coisas que vão ter que mudar de uma hora para outra. Tu vai abrir mão de tudo por causa de Jesus e aí tu vai sofrer tribulações. Às vezes vai ser uma questão financeira, às vezes tu fazia algo que era errado e aí tu conhece Jesus, tu conhece o Evangelho e aquilo fica claro nos teus olhos, o Espírito Santo te convence e aí tu vai ter que abrir mão. Nós temos visto homens e mulheres famosos, famosas, conhecidos, cantores, jogadores, atores, enfim, pessoas do mundo que são conhecidas e que se convertem e que tinham contratos que não eram corretos, que faziam propagandas que não eram dignas, que cantavam músicas que envergonham
a Deus e o Evangelho, enfim, eles viviam uma vida errada, mas que dava lucro, que dava dinheiro, que projetava cada um deles, né? E aí eles têm o Evangelho, agora eles têm Jesus, agora eles são homens e mulheres de Deus, e aí eles têm que abrir mão. E pode saber que isso vai dar muita tribulação, vai dar muito aperto. Eu tô falando especificamente de uma questão financeira, mas são várias questões. Muitas coisas são tribulações, são provações, são testes, são dificuldades, né? Então, o que Paulo tá falando aqui? Que todos são designados para isso. Vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. O ouro é testado no fogo. O ouro é purificado no fogo. 4. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Então agora no 4 ele usa outra palavra, aflições. Então a gente pode imaginar assim, não quero dizer necessariamente, mas vamos pensar, tribulações, algo mais externo, algo mais a ver com questões de sustento, de relacionamento, de trabalho, enfim, tribulações, algo mais assim. E aí agora ele fala de aflições. Aflições nos dá uma ideia de algo interno, de algo pessoal, de uma angústia, de um conflito, de sofrimento interior, pessoal, íntimo. E o Senhor Jesus avisou, vocês vão passar por aflições. O coração de vocês vai ficar angustiado. Quer dizer, o próprio Paulo disse, são temores por fora e tremores por dentro. Quer dizer, a gente sofre por dentro e por fora. Por isso que tu tem que renunciar a muitas coisas. E aqui ele tá dizendo que ele avisou os tessalonicenses de que eles passariam por aflições. Assim como o Senhor Jesus avisou os discípulos de que eles passariam por aflições, de que nós passaríamos por aflições, de que nós seríamos afligidos, que nós seríamos testados, provados. Isso faz parte da vida cristã. E Pedro diz que isso acontece com todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Se tu é verdadeiramente cristão, tu vai sofrer algum tipo de perseguição, de tribulação ou de aflição. Então, não te escandaliza. Não vê nisso um tropeço. Saiba que tu está completando os sofrimentos de Cristo, porque tu é um cristão. 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então aqui Paulo rasga, abre, derrama o seu coração. Ele diz, não foi possível continuar esperando. A angústia, a aflição, a tribulação estava com Paulo, porque ele pensou assim, tudo que eu semeei, tudo que eu plantei, tudo que eu fiz, agora vai se perder, vai se tornar inútil? Como ele falou, vai ser em vão? Não, nós temos que dar nós temos que ver se essa plantinha está crescendo. A gente tem que ver se está dando fruto. Vamos ver se tem algum bicho, alguma praga, alguma erva daninha, algum espinho sufocando. Então, tu é responsável. Tu quer ver aquela árvore, aquela planta dar frutos. Então, Paulo diz, não foi possível continuar esperando. Eu não aguentava mais.
né? Eu precisava saber a respeito da fé que vocês têm. Ele queria saber se eles estavam crescendo em Cristo, se eles estavam frutificando, se eles estavam firmes, fortes, perseverando na fé. E ele diz aqui, ó, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então, o que acontece? O tentador, ele não descansa, ele não tira férias, ele não tira folga, ele perturba, ele oprime, ele faz com que a pessoa sofra. Ele não quer largar, ele não quer perder. E aí, Paulo orando, tu fica imaginando ele orando, intercedendo pela igreja, para que o tentador, para que Satanás não tivesse poder sobre os novos convertidos. E fazendo essa comparação de uma criança, tu tem que proteger a criança. São bebês na fé, são recém-convertidos, são homens e mulheres que viveram uma vida inteira de um outro jeito e agora estão diante do Evangelho, da Bíblia, de um padrão totalmente novo para eles, de renúncia, de santidade, de amor, de perdão, quanta coisa para aprender. Então, por isso que Paulo estava angustiado, agoniado, impaciente, porque ele queria receber as notícias, ele queria saber sobre a fé dos Tessalonicenses. E sim, nós já sabemos que Timóteo trouxe boas notícias sobre a fé dos Tessalonicenses, de que eles estavam firmados na fé, no amor e na esperança da volta do Senhor Jesus. 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. É um amor, é um carinho, uma união, uma comunhão que só os filhos e as filhas de Deus têm. É um amor que não tem como explicar. É o amor da Igreja de Jesus. É o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, que une os irmãos, né, e as irmãs. Então aqui Paulo está dizendo que ele recebeu boas notícias sobre a fé de vocês, a fé dos Tessalonicenses. Eu recebi uma boa notícia. Vocês são crentes mesmo. Vocês são fiéis mesmos. Vocês se converteram mesmo. Vocês amam a Jesus mesmo. Então é uma boa notícia quando tu sabe que aquele que tu evangelizou, que tu pregou, ele é um irmão de fé, um irmão verdadeiro, que ele não se desviou, que ele não olhou para trás, que ele não abandonou o caminho, mas ele ficou firme. Então, ele estava muito feliz por saber que eles estavam firmes na fé. E aí tem uma parte que diz assim, ó, que eles têm uma grata lembrança de nós. Então, aqui também tu vê o ser humano Paulo, que pensava assim, eles nem lembram mais de mim. Eu preguei o evangelho para eles, mas já se passaram tanto tempo, tantos anos, não sei, e agora eles nem lembram mais de mim. Então aí é aquela parte humana que quer ser amado, né? E aí ele diz que Timóteo falou para ele que eles tinham uma grata lembrança deles, de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver. Então eles não tinham esquecido de Paulo, do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, daquele que tinha ensinado as primeiras letras, os primeiros passos, as primeiras palavras.
que tinha dado as primeiras sementes para eles, né? Não, eles não esqueceram. E eles queriam reencontrar Paulo. Eles queriam compartilhar, ter comunhão com Paulo. 7. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Então eu resumo isso aqui com apesar de tudo. Apesar de tudo que eles estavam sofrendo, apesar de toda necessidade e tribulação, eles ficaram muito animados, muito felizes. Porque eu já falei para vocês, não tem alegria maior, não tem nada se compara a uma pessoa se converter. Jesus morreu na cruz e diz que ele ia se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho. Toda vez que a gente fala de Jesus e uma pessoa se converte, ela aceita Jesus, o nosso coração se enche de uma alegria imensurável. O que é isso? É tu saber que aquela pessoa está salva. Ela é perdoada, ela se tornou um filho, uma filha de Deus. Ela é nossa irmã, é nosso irmão. Nós fazemos parte da família da fé, da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Somos ovelhas e ninguém nos arrebatará. Somos de Deus. Então, essa é uma alegria que supera qualquer tristeza, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer aflição. Por isso que pregar o evangelho é tão maravilhoso. Não é só um mandamento, não é uma obediência só. É a maior recompensa. São as estrelinhas na coroa. São presentes que Deus nos dá. 8. Porque agora vivemos. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Então o que Paulo está dizendo? Os problemas estavam sufocando, eles estavam sofrendo, necessidade e tribulação. Mas quando eles souberam que aqueles irmãos eram verdadeiramente irmãos, que estavam salvos, firmes, quando eles receberam as boas notícias a respeito da fé dos Tessalonicenses, a vida voltou. Eles puderam, que nem eu digo, respirar aliviados, glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque a árvore estava firme, as raízes estavam firmes, fortes, enraizadas, fortalecidas. E eles estavam dando frutos, porque lembra? As outras igrejas já estavam imitando. Eles eram um exemplo. A fé, o amor e a esperança dos Tessalonicenses já era reconhecida. Então eles davam um bom testemunho. Isso não tem maior alegria. Então Paulo diz dessa forma: agora vivemos, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Agora a gente pode celebrar, festejar, porque vocês estão firmes no Senhor. Podemos respirar aliviados. Nós recebemos um alento da parte de Deus. Vocês estão firmes. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Sim, o que a gente pode fazer a não ser glorificar a Deus, agradecer, ações de graça a Deus. Agradecer pelo privilégio de pregar o evangelho e de ver as pessoas firmes na fé, firmes na presença de Deus. Oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então Paulo orava dia e noite pela fé deles, pela fé dos Tessalonicenses. E aqui ele diz, suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Aqui é como se fosse um discipulado. Jesus ficou 3 anos e meio, 3 anos e meio, ensinando os discípulos.
suprindo o que eles precisavam. E Paulo estava sofrendo porque achava que alguns capítulos, algumas aulas não tinham sido dadas. Ele não pôde concluir o curso, né? Estou falando dessa forma assim, com os Tessalonicenses, o discipulado. E isso afligiu o coração dele. Ele não deu toda a matéria, ele não deu todo o conteúdo, ele não conseguiu dar os exercícios, os exemplos que faltavam. Então ele queria ir pessoalmente suprir o que ainda faltava, a fé que eles tinham. Ele queria fortalecer essa fé dos Tessalonicenses. 11. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então aqui Paulo está muito entusiasmado, empolgado com a possibilidade, com a ideia, com o planejamento de visitar a igreja, de visitar os Tessalonicenses. É isso que ele quer. Então ele está orando, ele está pedindo, suplicando a Deus que ele possa visitar os Tessalonicenses, que Deus prepare esse caminho, essa oportunidade, que ele quer visitar os Tessalonicenses. 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Então, o amor já foi elogiado, eles têm amor, mas o que Paulo quer? Como um bom mestre, como um bom professor, como um apóstolo, né? Como um homem de Deus. Que este amor cresça, que este amor aumente, que esse amor frutifique, que esse amor progrida, evolua, que a gente seja aperfeiçoado no amor. Porque ele está falando isso aqui para os Tessalonicenses, mas é para nós, porque isso aqui é Bíblia, isso aqui é verdade, a palavra de Deus. Então ele queria que os Tessalonicenses crescessem, aumentassem, fossem aperfeiçoados nesse amor, assim como cada um de nós quando lê a Bíblia, quando recebe a instrução, a aula, né? O conteúdo, quando a gente consegue estudar essa matéria mais e mais, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. 13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então aqui Paulo faz outra menção à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E ele fala que ele quer que os Tessalonicenses sejam fortalecidos em santidade. Então a gente tem que pensar que nós devemos caminhar em santidade, caminhar em santificação, nos fortalecermos cada dia para permanecermos em santidade, para andarmos em santidade, para vivermos em santidade, para falar em santidade, para que os nossos olhos, né, o que a gente olha, o que a gente ouve, seja sempre santo e santificado. O Espírito Santo habita em nós e nos torna santos, santificados a cada dia. Então, o desejo de Paulo, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses era de que o coração deles fosse fortalecido em santidade, isentos de culpa, de acusação, de condenação.